Vamos continuar conhecendo os livros históricos. Vamos lá, aula 9, conhecendo o livro de 2 Reis. 2 Reis 23, 27 diz o seguinte: pois o Senhor disse, também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel. E rejeitarei Jerusalém, a cidade que eu escolhi a este tempo, o qual disse, ali porei o meu nome. Então, queridos, o livro de 2 Reis também fala o quê? Do segmento dos reis. Ele vai dar um foco maior nos reinos de Judá, mas ele vai tratar, querido, realmente como que muitos reis, até mesmo os bons reis da linhagem de Davi, erraram muito. 2 Reis inicia durante o reinado de Acasias em Israel e de Josafá em Judá. Ele dá continuação à história até o exílio do rei Joaquim na Babilônia. E assim, querido, um dos pontos altos do livro é o reinado de Ezequias, que foi um grande reformador do culto no templo. Por que nós chamamos Ezequias de reformador? Porque no reinado dele, queridos, houve realmente uma grande reforma religiosa. O povo voltou-se para Deus. O rei se voltou para Deus. Tinha passado um tempo assim de grande esfriamento do povo e de grande apostasia, afastamento. Nós vamos ver que tiveram outros reis também que foram grandes reformadores e avivalistas. Mas Ezequias ele tem o quê? Uma proeminência no livro. Após a queda de Samaria, o reino de Israel do norte, Ezequias iniciou o processo de reunificação do povo do reino dividido. Porque nós vimos no livro de 1 Reis que o reino do norte cai diante da Samaria. E Ezequias ele inicia o quê? Um processo de buscar novamente aquele povo para unificar o reino. O clímax do livro se acha no reinado de Josias, que foi o quê? O segundo reformador do templo. Está lá no capítulo 12. Tanto Ezequias quanto Josias são apresentados como destaque por causa do seu incomparável zelo ao Senhor. Foram 2 reis muito justos, porque, ao contrário do reino do norte, praticamente todos os reis foram maus, o reino do sul teve o quê? Teve bons reis e teve reis maus. Teve reis que foram muito preciosos. O próprio Josafá, que inicia o livro, foi um rei muito bom, mas também tiveram reis ruins. Então, o livro de 2 Reis vai tratar a história desses reis. 2 Reis também continua com a história de Elias e seu sucessor Eliseu. Continua a traçar a história do reino do norte de Israel e do reino do sul de Judá, até que sejam finalmente conquistados e levados para o cativeiro. Israel caiu para a Síria e Judá cai para a Babilônia. Primeiro cai quem? Israel. Em torno de quase 150 anos depois, Judá também cai. Mas nós vemos que ambos os reinos, os profetas continuam a avisar que Deus iria o quê? Punir o povo, a menos que eles se arrependessem. Então, na verdade, a queda para a Síria e a queda para a Babilônia se dá por quê? Por permissão de Deus. Como quê? Como forma de levar Israel ao arrependimento, porque eles não estavam se arrependendo. 2 Reis ensina que o pecado voluntário em uma nação tem um fim lamentável. Em 1 e 2 Samuel, a nação nasce. Em 1 Reis, ela é dividida. Em 2 Reis, ela é dispersa. Então, nós vemos uma nação, nós vemos desde 1 Samuel até 2 Reis, o que? A trajetória da nação de Israel. De sua ascensão à sua queda. Vamos ver um pouquinho sobre o reino unido e o reino dividido. Olha só. Olha só essa imagem. Aqui nós vamos ver no primeiro mapa o que? O Reino Unido, certo? Que foi o reino onde começa com Saul, Davi e Salomão. Nessa bolinha vermelha aqui vocês vão ver o que? Quando Davi começa a reinar, quando Saul começa a reinar, é mais ou menos essa a extensão do reino. Davi expande esse reino dentro desse círculo negro e no círculo azul nós vamos o quê? A expansão também do reino de Salomão. O reino se torna o quê? Bem extenso, ele vai se expandindo. Mas no segundo mapa nós vemos o quê? A divisão. Em vermelho nós vemos o quê? O reino do sul.
Judá, e no círculo negro, o reino do norte. O reino do norte, ele cai diante da Síria, que o conquista. E o reino do sul, ele cai diante de quem? Da Babilônia. Então, queridos, é muito importante a gente entender a história dos reis nesse sentido, nessa perspectiva. Que perspectiva que é essa? Um reino que começa, se expande, se divide e depois cai totalmente. E cai por causa do quê? Do pecado.